Cartório Paris, participando do desenvolvimento de Juazeiro do Norte. O Cartório Paris hoje conta com tabelionato de protestos de títulos, tabelionato de notas escrituras públicas, escrituras particulares, autenticações e reconhecimento de firmas, registro civil de nascimento, casamento e óbito, registro de pessoas jurídicas, registro civil de títulos e documentos, tabelião Maxwell Paris, tabelião Carla Xavier. Cartório Paris, Rua São Luís 161, Centro, em frente à Caixa d'Água da Cagesse. Fone 3511-0088. Atual. Polêmico. Verdadeiro. Sovaco de cobra, mais que uma marca, um marco. Olá, estamos de volta. Este é o programa Observatório Cariri. Informação, cultura e educação na medida certa. Você que está sintonizando no nosso programa agora, hoje nós recebemos aqui 3 convidados ilustres, são maçons aqui de Juazeiro do Norte. Eles estão representando as 3 lojas da grande loja. E nós retornamos agora e vamos fazer uma pergunta que interessa a todas as pessoas. O que nossos convidados podem nos falar sobre a iniciação? O que é a iniciação, bispo? A iniciação, o Berilo acabou no break anterior, ele disse que você pode ser convidado por um maçom para entrar na maçonaria, mas você pode desejar também o seu desejo de entrar na maçonaria. Você pode fazer uma carta e mandar para apreciação da maçonaria para que você ingresse. Então, você vai passar por um processo vamos dizer, investigação, né, sobre sua vida, sua conduta. Mas, Joca, até a gente conversou um pouquinho antes e o Fábio provocou, vou tomar a pergunta dele, você meio antiética, ele falou assim, mas tem que ser rico para fazer essa proposta, para fazer esse pedido? Tem que ter carro portentoso, tem que ter uma grande profissão? É só o seguinte, né? Essa provocação que o Maxwell disse que eu faço é porque quando a gente conversa com as pessoas, né, o cara diz, não, eu vejo um maçom de Hilux, eu vejo um maçom empresário, eu vejo um maçom, um grande comerciante, né? Mas eu não vejo um maçom chegar à loja a pé, chegar à loja de bicicleta. Então, na verdade é isso, existe um critério censitário, existe um critério financeiro para a pessoa ser maçom? Olha, na realidade, existe. Qual é esse critério financeiro? É que o cidadão tenha um meio honesto para sustentar a si e a sua família e que os encargos da loja maçônica, da instituição, que obviamente ele tem a ter, não pese em seu orçamento. Muitas pessoas têm essa impressão que você colocou, que todo maçom é rico e tem um status. Mas, veja bem, como a instituição faz uma pré-seleção dos seus candidatos, obviamente que vão vir para dentro do seio da maçonaria pessoas do maior destaque intelectual, não financeiro. E, obviamente, se essas pessoas que se destacam intelectualmente, a facilidade de ganhos financeiros e materiais no decorrer de sua profissão, é muito mais fácil. O bispo, permita-me trazer uma pergunta que a gente ouve nas ruas toda hora. Todo mundo que entra na maçonaria fica mesmo milionário? Se conseguir entrar, fica milionário? Opa, eu vou entrar amanhã. Eu estou esperando ainda a minha parte. Não existe isso. O papel da maçonaria é um papel de modificação interior do ser humano, com o objetivo de torná-lo um construtor social, ou seja, uma figura atuante na sociedade. Então, para a maçonaria se preza muito mais a capacidade intelectual, e agora eu vou me reportar algo que a gente conversou lá fora, quando você falou que não, e até aqui, que não via uma pessoa chegando na loja a pé ou de bicicleta, eu não sei qual é o
o tempo que você tem para observar, mas muitas vezes chega irmão a pé, de carona, mas são irmãos que têm um potencial intelectual, cultural enorme e que contribui significativamente para o trabalho social da maçonaria. Certo. Como vocês colocam aqui, um dos requisitos para entrar na maçonaria é a pessoa ter uma boa conduta. Eu tenho uma seguinte pergunta: eu acho muito importante a solidariedade entre os maçons, essa ajuda mútua que acontece entre os membros da instituição. Porém, pergunto, em determinados casos, como eu vou ser bem concreto para que o nosso telespectador, nossas telespectadoras tenha uma visão da coisa. Vamos dizer, numa contenda judicial, onde o juiz esteja na frente de duas pessoas, onde um é maçom e o outro não é maçom, o fato daquela pessoa ser maçom, ela seria ajudada por esse juiz? Então, nessa questão dessa contenda, a cobrança que se faz em cima desse maçom é bem maior. Na realidade, a gente vai, ao invés de estar tentando favorecê-lo, na realidade, nós vamos exigir que ele realmente seja aquele cidadão livre e de bons costumes que foi detectado quando ele fez a sua iniciação na loja maçônica. Então, essa conduta ela é redobrada. Na realidade, nós temos esses critérios de observação antes de ele adentrar dentro da instituição maçônica, e quando ele está dentro da instituição maçônica, esses cuidados são redobrados. Na realidade, ele passa a ser observado com um critério até bem maior, né? Ou seja, ele vai ter que, na realidade, demonstrar que realmente ele é aquele cidadão livre e de bons costumes, que a própria maçonaria conseguiu ver naquele momento em que ele entrava aquela instituição nossa, que é uma instituição que tem por objetivo esse de tornar feliz a humanidade, trabalhando esse cidadão, como o bispo já tinha colocado, tentando fazer com que essa construção interior desse maçom se torne cada vez mais aperfeiçoada. Nós estamos buscando o aperfeiçoamento, embora compreendamos que perfeito só o grande arquiteto do universo. Então nós podemos com certeza dizer que o maçom não é perfeito, mas a maçonaria vai estar procurando orientá-lo e a maçonaria vai ajudá-lo nas boas causas. Quando ele se envolver em coisas erradas, como a pergunta do Fábio, a maçonaria não vai poder botar a mão nisso. Seria isso? Olha, só complementando o seguinte, a impressão que muitas pessoas têm que a instituição é um clube de ajuda mútua. Na realidade não é. Veja bem o exemplo. Você tem uma família de 10 membros. São 10 comportamentos diferentes. Certo? Todos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, dentro do mesmo sistema. Então você tem uma família maçônica, como foi dito anteriormente, que se espalha em todos os países civilizados da Terra. Então é impossível que, mesmo por mais criteriosa que a instituição seja, não cometa falhas. E aqui ou acolá apareça um determinado membro que não é digno de usar o nome de maçom ou de pertencer à instituição. E nem permanecer. Então, no caso de uma contenda judicial, e eu dou um exemplo do julgamento que houve nos Estados Unidos, que a corte era composta quase que na sua totalidade por maçons. E o réu também, coincidentemente, era maçom. Só que os crimes cometidos por ele eram crimes hediondos. E a corte julgou e condenou a execução. Ou seja, ele foi condenado à morte por irmãos maçons que entenderam que ele realmente não cumpriu com tudo que ele se propôs. Certo. João Carlos, estamos em um ano eleitoral e eu gostaria de saber, a maçonaria ela tem critérios para apontar
os irmãos da instituição para votar em determinado candidato? A maçonaria ela tem influência no processo eleitoral? De maneira alguma. A maçonaria, nas nossas reuniões, é terminantemente proibido se falar em política dentro de nossas lojas. Você pode ter seu candidato, eu tenho o meu, Belilo tem um dele, Bispo tem um dele, mas dentro da loja não é permitido pedir voto, não é permitido apontar ou falar de A ou de B. Pode falar no contexto geral, né? Por exemplo, os acontecimentos de uma cidade, do estado, do país, você levar para a loja num contexto geral, falando daquele momento. Mas você apontar um candidato ou dizer que vota naquele candidato por isso, é terminantemente proibido, sua palavra vai ser cortada, você não vai conseguir êxito de jeito nenhum. Certo, e me diga o seguinte, a maçonaria, existe dentro da instituição alguma doutrina filosófica ou sociológica ou política predominante, tipo assim, o liberalismo, o positivismo, existe uma doutrina preponderante dentro da instituição? A maçonaria, ela segue o que nós chamamos, que é a nossa lei maior, que chama-se os landmarks. Então, o que dita os landmarks é que nós temos que seguir. Jamais um landmark pode ser mudado. O ritual pode, você pode mudar dos nossos rituais uma coisa ou outra, mas o landmarks que vem desde os primórdios da maçonaria não pode ser mudado. Então, a gente tem que seguir aqueles landmarks, o que prega a maçonaria, que é como se fosse a nossa lei maior, que são os landmarks. Você pode falar para nós, João Carlos, sobre os landmarks? O nosso irmão Bispo pediu aqui para falar sobre os landmarks. Passa a palavra. Pois não, Bispo. Na realidade, os landmarks nada mais é do que um código. Um código, como se tem um código penal, como se tem um estatuto. Então, são normas que nós recebemos ao longo do tempo da história da maçonaria, que devemos seguir, obedecer esses códigos e jamais modificá-los. Bem, eu queria mudar um pouco o tema e fazer uma pergunta. Há hierarquia dentro da maçonaria? Porque nós sabemos, temos grão-mestre, venerável mestre, mestres, e nós sabemos que um dos lemas adotados pela maçonaria, e isso é muito público, é liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro de loja tem hierarquia, todos os irmãos são iguais? O que vocês podem nos falar sobre isso? Eu tenho até uma maneira bem clara para que o ouvinte entenda melhor. Vamos supor, a loja maçônica, vamos supor que seja, falando de política, a loja maçônica como se fosse o juazeiro, né? Existe o prefeito, que nós chamamos de venerável da loja. Vamos dizer assim, o venerável é o prefeito daquela loja. E tem a grande loja, que é o governador, que é o grão-mestre, que fica em Fortaleza. E tem no mundo e no Brasil também, assim, seguidamente, a hierarquia. E dentro da loja também. Dentro da loja tem o venerável, que é o maior, que é como se fosse o prefeito. Tem o primeiro vigilante, que vamos supor que é o vice-prefeito. O segundo vigilante podia ser um segundo vice-prefeito, né? Então tem a hierarquia. E tem que ser seguida aquela hierarquia para que você, no seu dia a dia, no seu aprendizado, você comece a aprender, a seguir e a obedecer aquela hierarquia dentro das lojas. Perfeito. Uma outra questão que nós queríamos colocar é a seguinte: o que a maçonaria de Juazeiro do Norte faz nos dias de hoje, dentro dos seus landmarks, dentro dos seus estatutos, para beneficiar a sociedade, para beneficiar as pessoas de Juazeiro do Norte, do nosso Ceará e do Brasil? O que a maçonaria está fazendo hoje? Olha, o papel preponderante da maçonaria é ajudar ao cidadão. Neste sentido, o que a maçonaria, não só do Juazeiro, faz, mas o que a maçonaria do Estado, nacional e universal faz, é trabalhar a sociedade tentando. Inicialmente nós nos construímos integralmente dentro da loja. Quando a gente fala na questão da irmandade, nós dizemos que nós somos irmãos, somos fraternos, existe a questão da igualdade, e a partir desse pressuposto é que a gente tem as nossas discussões de como ajudar a sociedade.
Então, à medida em que nós detectamos... Mas na prática, Berilo, o que a maçonaria está fazendo hoje? Eu vou citar um exemplo que nós fizemos recentemente ainda, as 3 lojas em conjunto, né? Nós fizemos agora ali próximo ao shopping, nós percebemos que os pedestres, ao atravessar a rua, não se tinha um respeito à faixa de segurança. Então, nesse sentido, nós começamos a trabalhar numa campanha, né, de conscientização da sociedade, né, afixando adesivos nos carros e conversando com o pedestre, conversando com os motoristas, no sentido de conscientizar. Então, essa é a nossa intenção, é melhorar o mundo, né? É fazer com que essa sociedade seja uma sociedade mais justa, em que todos se respeitem, né? 15 segundos para cada um fazer as suas conclusões, começando pelos entrevistados, depois o Fábio faz suas conclusões. Só dá tempo. Bom, as nossas considerações vai no sentido de agradecer o convite, né? De tentar mostrar um pouco da maçonaria, esclarecer para a sociedade o que é essa instituição e nos dispormos a estarmos aqui sempre que convidados para debater temas relevantes da sociedade em que envolve a maçonaria ou qualquer instituição paramaçônica. Agradecer ao primeiro programa, né? E dizer que nós estamos aqui a postos, sempre que precisar, a maçonaria estará presente, e dizer que nós nos sentimos bem na maçonaria por estar trabalhando o nosso templo interior, né? Tirando todas as asperezas que todos nós temos, e a maçonaria ela prima por isso, de tornar você um homem melhor, um pai de família melhor, um avô melhor, um tio melhor. Então, esse é um dos lemas da maçonaria, e a gente fica muito agradecido e honrado em participar da maçonaria. Primeiramente, agradecer o convite, me colocar à disposição como representante da loja Cavaleiro Espartano, sempre desejarem discutir sobre maçonaria de uma forma que interesse ao público, de uma forma que a gente contribua culturalmente. Estaremos sempre dispostos a comparecer e dizer que para a maçonaria é muito salutar estar ocupando esse tipo de espaço, que é uma forma dela até desmistificar a visão que a população tem ainda sobre a instituição. Muito obrigado. Queremos aqui agradecer a presença dos representantes dessa grande instituição em Juazeiro do Norte e dizer que muitas perguntas foram respondidas, mas o mais importante de toda essa discussão é que muitas outras perguntas ficaram no ar e é muito importante quando as perguntas surgem, porque isso quer dizer que o debate vai ter continuidade, a discussão vai ter continuidade e a sociedade vai cada vez mais querer ficar esclarecida sobre essa temática de suma importância. E convidar a você, telespectador, você, telespectadora, para estar com a gente no próximo sábado, dia 8, Dia Internacional da Mulher, onde teremos a presença da professora Cláudia Rejane Pinheiro Grangeiro, discutindo a organização e a participação da mulher na luta na região do Cariri. Muito obrigado, Berilo, que aqui está representando a loja Deus e Humanidade. Muito obrigado, João Carlos, representando a loja Evolução Nordestina. Muito obrigado ao venerável bispo, que está representando a loja Cavaleiros Espartanos, na pessoa de quem nós mandamos um abraço para todos os nossos irmãos maçons da região do Cariri. Obrigado, Fábio. Obrigado ao telespectador que nos ouviu hoje. Esse é o Observatório Cariri. Eu sou Maxwell Paris e a gente se despede agora. A todos, um grande abraço.